Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se outros não existissem. Então, vamos destacar isso aqui. Tá? Sempre que a velocidade resultante... Porque já está dando a dica aqui para a gente no começo da questão. Cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais, em 3 dimensões. Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos. Olha só, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição de 20 km a leste, 20 km a norte, 1 km de altitude em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura. Conforme a figura fora de escala. No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento, cujo vetor velocidade tem componentes 30 km por hora para leste. Vamos até colocar aqui, né? Velocidade do vento. Velocidade vento. Vou chamar VL, né? Velocidade para o leste, de 30 km por hora. 20 km por hora para o sul. Então, tá. Para cá. É o vento sul. 20 km por hora. E 1 km por hora de cima para baixo. De cima para baixo. 1 km por hora. De cima para baixo. Tá bom? O que é que ele quer aqui na questão? Vamos para cá. Durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar. Em relação ao ar. Tá? Para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado. Tem as componentes. Gente, só um detalhe, tá? Antes de a gente ir para as resoluções. Olha as alternativas. Estão em quilômetros por hora, certo? Então a gente vai trabalhar com quilômetros e vamos trabalhar aqui com horas também, tá? Vamos trabalhar com horas aqui também. Olha só. Primeira coisa que nós sabemos. Ele tem 6 minutos. Já vou converter aqui 6 minutos em horas. Ah, tem que dividir por 60, vai ser muito difícil. Vai nada, você vai pegar aqui, ó, teu tempo. 6 dividido por 60. Se quiser, coloca em decimal. Se não quiser, deixa em fração. Mas, ó, divide por 6 em cima e embaixo, tá? Simplifica essa fração aqui, fica 1 sobre 10. Ou você trabalha com 1 sobre 10 horas, ou você trabalha com 0,1 hora. Tá? Facinho aqui de encontrar. Então, nosso tempo é 0,1 hora. Ele tem que ir 20 km para o leste. 20 para o leste. Tá bom? Em 0,1 hora. Qual é a velocidade em relação ao solo que esse avião tem que ter na direção leste? Então, a velocidade do avião na direção leste é o deslocamento que ele tem que fazer, que é 20. Vou botar aqui, na direção leste. Avião na direção leste em relação ao solo, tá? É o ΔS, que é 20, dividido pelo ΔT, que é 0,1. Certo? 0,1. Nós ficamos, então, com 200 km por hora. É a minha resposta? Não, não é a minha resposta. Por quê? Porque ele vai querer... o que ele quer não é a velocidade em relação ao solo. Ele quer em relação ao vento. Então, em relação ao solo, ele tem que desenvolver uma velocidade de 200 km por hora. E o vento está ajudando ou está atrapalhando? O vento vai estar ajudando, tá, a alcançar essa velocidade, porque está soprando 30 km por hora. Está empurrando o avião 30 km por hora na direção leste. Então, como o vento está empurrando, ou a gente pode até falar o seguinte, está indo na mesma direção do avião, a velocidade em relação ao vento, tá? Em relação ao vento.
em relação ao vento vai ser V. Eu vou colocar AL e vou botar aqui um linha, tá? Linha, só para a gente diferenciar. É a velocidade que ele tem em relação ao solo. Mas como o vento vai na mesma direção, eu vou somar ou subtrair? Eu vou subtrair. É como se você imaginasse dois carros andando na mesma direção e fazendo a ultrapassagem. Você vê ele mais rápido ou mais lento. Digamos que você está dentro de um carro e você vê um carro passando do seu lado, ultrapassando. Você vê ele indo mais rápido ou mais lento? Mais lento, né? Pode chegar até a parar se vocês estiverem na mesma velocidade, né? Se estiverem ali os dois, ambos, 100 km por hora, você vai ver ele parado. Se ele acelerar um pouquinho, ele vai ultrapassar lentamente. Então, como avião e vento possuem velocidades na mesma direção, nós vamos subtrair. A velocidade do vento é 30 km por hora. Então, a velocidade que o avião deve ter em relação ao vento é 170 km por hora. Na direção norte, qual é a velocidade desse avião na direção norte? Vamos facilitar a nossa vida, né? Ele vai também precisar chegar em 20 km a norte e no mesmo tempo. Então, a velocidade do avião em relação ao solo, tá? Em relação ao solo. Para o norte tem que ser a mesma que para o leste, no caso, 200 km por hora. Não vou fazer essa conta, gente. Na prova, já fiz uma vez. Eu sei que para percorrer 20 km em 6 minutos eu preciso de 200 km por hora. Eu não preciso fazer a conta duas vezes. Então, já tenho aqui. Deixa eu tirar o destaque aqui azul para a gente deixar no lugar da resposta definitiva, né? Não ficar confuso isso daqui. Pronto. Continuando. Então, em relação ao solo, para o norte, 200 km por hora. Em relação ao vento, eu vou ter V a norte, linha, em relação ao vento. E agora, o vento está soprando para o norte ou para o sul? A questão diz que é para o sul. Então, nesse momento, ó, sentidos contrários. Qual vai ser a velocidade relativa do avião em relação ao vento? Eu vou somar ou vou subtrair? Eu vou somar, porque agora em sentidos contrários existe a impressão de que o avião se move mais rápido. Na verdade, eu não vou falar de impressão, mas existe a necessidade de que o motor do avião force um pouquinho mais, tá? Para atingir a velocidade em relação ao solo que ele deseja. Então, como o vento está apontando o contrário, o avião vai ter que forçar um pouquinho mais. Então, eu vou somar essas velocidades. Estão em sentidos contrários, eu vou somar velocidade do avião 200 e a do vento, que é 20 para o sul, mais 20. Então, em relação ao vento, 220 para o norte. 220 para o norte. E agora? Só com essas alternativas eu já conseguiria uma resposta, tá? Vamos analisar aqui. Eu preciso ter 170 para o leste, letra A está fora, letra B está fora, letra C está fora, eu fico entre letra D e letra E. 170 para o leste, 220 para o norte, a resposta letra D. Mas né, eu vou fazer a continha aqui de quanto ele tem que ter para cima. Vamos aqui. Para cima. Qual tem que ser a velocidade? Velocidade tem que ser, vou botar assim, velocidade do avião para cima. É a distância que ele vai percorrer, que é 1 km dividido pelo tempo, 0,1. Aqui a gente vai ter 10 km por hora. 10 km por hora. Em relação a quem? Em relação ao solo. 10 km por hora. Mas tem um vento, ó, apontando para baixo. Em relação ao vento, novamente nós temos sentidos contrários. Vento e avião. Sentidos contrários, nós vamos somar as velocidades. Em relação ao vento, velocidade do avião para cima em relação ao vento é os 10 km, mais a velocidade do vento, que é de 1 km de cima para baixo. Tá aqui. 1 km de cima para baixo. Então, a velocidade do avião em relação ao vento para cima tem que ser de 11 km
por hora. E aí estão calculadas todas as componentes. Espero que tenha dado para entender. Tá? A dica que fica é essa. Se você estiver falando de movimentos relativos de corpos que se movem na mesma direção, no mesmo sentido, você vai subtrair as velocidades. Se você estiver falando de corpos em sentidos contrários, você vai somar essas velocidades, tá? Quando você for calcular a velocidade relativa de um em relação ao outro. Tá bom? Nós ficamos por aqui nessa questão.